Alô pessoal, professor Gleidson Mendes por aqui. Vamos para mais um simulado, dessa vez trazendo algumas questões sobre o tema habilitação. Então vamos lá para a primeira questão desse vídeo. Eu vou deixar só a questão aqui na tela, depois eu volto para trazer a explicação, beleza? Olha, de acordo com a resolução número 1009 de 2024 do CONTRAN, de que é que trata essa resolução 1009? Olha, ela criou as fichas de fiscalização das infrações relacionadas ao exame toxicológico, dos artigos 165B, 165C e 165D. Mas ela traz um ponto importante aqui também que vai ser necessário, né, para a resolução dessa questão. Vejam só, de acordo com essa resolução, qual é a possibilidade que o condutor tem em relação ao cancelamento de sua CNH? Olha lá, de acordo com essa resolução 1009, qual a possibilidade que o condutor tem para fazer o cancelamento da sua CNH? Só para vocês entenderem o contexto aqui, eu vou trazer um caso real de uma dúvida que chegou até mim, para vocês entenderem, compreenderem essa questão sobre cancelamento da habilitação. Teve uma moça, né, que ela me mandou um questionamento. O pai dela, um senhor de idade já, não estava mais dirigindo, mas tinha habilitação na categoria C, ele era caminhoneiro. E aí o que é que aconteceu? Ele não fez o exame toxicológico no prazo. Foi concedido uns prazos, né? O pessoal que não tinha feito exame toxicológico, mas segundo ela, já tinha acho que um ano ou dois que ele não dirigia mais nada. Ele tinha renovado a habilitação, mas não tinha feito rebaixamento de categoria nem nada, só para continuar conduzindo o automóvel dele, mas continuou com a categoria C. E aí foi quando ele parou de dirigir completamente por questões de saúde. Só que a habilitação ficou lá, na categoria C, chegou o prazo de vencimento, e aí foi dado prazo para que fosse feita a realização do exame, né? Eu mesmo tive prazo para poder fazer esse exame na época, né? E aí o que aconteceu? Ele não fez o exame, levou a famosa multa de balcão, né? Exatamente pela falta do exame. O que é que teria resolvido o problema dele? Justamente isso daqui, ó, o cancelamento da CNH. Eu perguntei a ela, ele dirige, existe alguma possibilidade dele dirigir? Ela disse não, ele não dirige mais, já há quase 2 anos na época ela mencionou, renovou, depois parou de dirigir. Então, ó, o ideal no caso dele seria ter feito esse cancelamento da habilitação. A resolução 1009 traz isso pra gente. Então a letra A diz o seguinte, ó, o condutor ele pode solicitar o cancelamento da sua CNH apenas em caso de infrações graves cometidas no trânsito. Nada a ver. Letra B. Então, letra A já era. Letra B. O condutor pode solicitar o cancelamento da sua CNH, mas apenas se tiver impossibilidade de dirigir por questões de saúde. Apesar de se enquadrar na minha condição, né? Mas não é isso ainda. Vamos lá para a letra C. Ó. O condutor pode solicitar o cancelamento da sua CNH a qualquer momento, sem a necessidade de apresentar qualquer justificativa. Tá chegando lá. Vou deixar essa aí, viu? Letra D. O condutor pode solicitar o cancelamento da sua CNH somente após acumular um número específico de pontos por infrações. E letra E. O condutor pode solicitar o cancelamento da sua CNH, mas somente em situações de perda de capacidade física para dirigir. Com isso, a resposta correta vai ser a letra C. Por quê? Que é o que está previsto lá na resolução número 1009. A solução para o caso dele, já que existia um problema de saúde que ele não dirigia mais, era isso, solicitar o cancelamento da CNH a qualquer momento, mas ele não precisa apresentar nenhuma justificativa. Você que está me assistindo pode fazer isso. Óbvio que tu não vai fazer, nem eu, mas você pode fazer isso daí. Você pode simplesmente chegar no Detran e dizer, Detran, quero cancelar a minha CNH. Não tem que apresentar justificativa nenhuma. Claro que vai ter algo, né? No meu exemplo foi uma situação médica, uma situação, ele estava adoentado, realmente não tinha mais condições de dirigir, então nessa situação ele poderia simplesmente ter solicitado o cancelamento da habilitação, mas optou por continuar com ela e aí acabou cometendo essa infração. Mas veja, a resolução número 1009 ela traz exatamente essa previsão, tá bom? Não precisa ter justificativa, basta você ir lá no Detran e solicitar o cancelamento da CNH. Então a primeira questão, a resposta correta vai ser a letra C, beleza? Vamos para mais uma questão que diz o seguinte, ó. De acordo com a legislação em vigor, o motorista que possui carteira nacional de habilitação na categoria B está habilitado para conduzir. Olha, aqui é uma questão, pessoal, relacionada à categoria de habilitação. Quando a gente fala de categoria de habilitação, se você quiser dar uma conferida, inclusive vai ser
O ponto aqui que a gente usa, o dispositivo legal que a gente usa para a resolução dessa questão vai ser o artigo 143 do CTB. Fica uma dica, se tu quiser dar uma estudada de maneira um pouco mais detalhada nas categorias, eu particularmente acho bacana também aqui, ó, lá na resolução número 789 de 2020 do Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN, especificamente aqui, ó, anexo 1 dessa resolução. Lá ele tem uma tabelinha que inclusive a gente coloca no nosso livro, né, do Macedo e eu, a gente colocou no lugar, a gente tem uma ajustada nessa tabela, deu uma melhoradinha nela, até porque tem uns pontos lá que precisaram de ajuste, mas assim, ainda é uma referência bacana para quem quiser estudar detalhadamente as categorias. O anexo 1, ele meio que detalha esse artigo 143 do CTB, mas a fonte principal, a nossa referência legal para responder essa questão vai ser o artigo 143 do CTB, que trata justamente das categorias de habilitação. Em relação à categoria B, no inciso 2, é onde nós temos essa previsão, né? Em relação à categoria D. Deixa eu deixar aqui só as questões para a gente dar uma conferida. Olha, a letra A diz o seguinte: com a categoria B, você pode conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de carga e de pessoas cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Aí não dá, né, meu amigo? Aí nós estamos falando da categoria C. O sujeito conduz um veículo desse, vai para a caneta, por dirigir veículo de categoria diferente. Na letra B diz o seguinte, ó: veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído motorista. Vou deixar aí, viu? Já dá para ver que é provavelmente a nossa resposta correta, mas vamos dar uma conferida nas outras, né? Letra C, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, aqui já era, porque você sabe que a categoria A e a categoria B não conduz veículo categoria A, categoria A à parte. Aí ainda, utilizado no transporte de passageiros quando tiver sem um carro lateral, aí embolou o meio de campo. Letra D, veículo motorizado cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, contando com o motorista. Olha o detalhezinho aqui da questão, tá vendo? Ó? Ela estava indo até legal, até se enquadrava, não estava exatamente do jeito que está no texto da lei, mas não estava errado. Só quando ele diz aqui, ó, contando com o motorista, esse é o detalhe que deixa a questão da letra D errada, viu? E na letra E diz qualquer tipo de combinação de veículo, aí é aquela alternativa só para preencher o ABCDE, né? Não tem nada a ver. Resposta correta aqui vai ser a letra B de bola, né? É para um veículo motorizado, tá certo? E do jeito que está aí é o inciso 2, viu, do artigo 143, ó. Veículo motorizado não abrangido pela categoria A, tá correto, porque a categoria A não faz parte da história, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o lugar do motorista. Essa é a questão correta, conforme previsão lá do inciso 2 do artigo 143 do CTB. Bora lá para mais uma questão, que é a seguinte, ó. A renovação do exame de aptidão física e mental do motorista para efeitos de validade da sua carteira de habilitação, ó, aqui a gente está falando de exame de aptidão física e mental, para efeitos de validade de sua carteira de habilitação, deverá, aqui ele está trazendo uma obrigação, ser feita de acordo com a sua idade. O período de renovação desse exame para condutores com idade inferior a 50 anos é a cada... Olha, a questão, para ser bem sincero, ela não está tão bem elaborada assim, mas dá para a gente responder isso daqui, tá certo? Ele está questionando aqui, basicamente o seguinte, ó. O condutor que tem menos de 50 anos de idade, quanto tempo de validade ele pode pegar? Então aqui, ó, a base legal para essa resposta vocês vão encontrar lá no artigo 147 do CTB, em seu parágrafo 2º, que por sinal sofreu alteração pela Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em 12 de abril de 2021, alterando essa questão dos prazos de validade para renovação do documento de habilitação. Quando eu chegar no Detran para renovar, encontro com você, viu? Não quero pegar fila não. Que é o seguinte, gente, ó. Se o condutor tiver menos de 50 anos de idade, ele pode pegar até 10 anos de validade no seu documento de habilitação. Se ele tiver 50 anos ou mais, mas se ele tiver menos de 70 anos, ele vai pegar no máximo 5 anos aqui, ó, de validade, beleza? E se ele tiver 70 anos ou mais, ele vai pegar no máximo 3 anos de validade.
Por que é que eu estou o tempo todo dizendo no máximo? Porque não é que eu tenho menos de 50 que eu vou pegar 10 anos. Isso depende da avaliação, isso depende da realização do exame de aptidão física e mental. Em outras palavras, o médico, o perito, o examinador, né, do Detran é quem vai definir. Isso porque, e é interessante você ter isso em mente, essa explicação um pouco mais ampla, porque pode ser que caia algo nesse sentido para você na sua prova. E aí, entendendo o contexto, obviamente, facilita na resolução da questão, claro. Então veja, se o médico perito do Detran ele identifica algum tipo de progressividade de doença, o que acontece? Ele pode reduzir o prazo de validade da habilitação, ele pode até rebaixar a categoria de habilitação daquele condutor, né? Então, nesse caso, lá no caso do senhorzinho lá, segundo ela não especificou, mas eu imagino que tenha sido algum problema de doença repentino, né, para que ele do nada tenha parado de conduzir, né? Mas veja, segundo ela, ele pegou 3 anos de validade na época. Era um senhor de idade, pegou 3 anos, mas disse que renovou, dirigiu por pouco tempo, depois parou de dirigir por questões de saúde. Aí eu deduzo, claro, deve ter sido algo um pouco mais grave. E aí ele ficou impedido de dirigir, não tinha mais como dirigir e não cancelou a carteira. Por isso teve aquele problema lá. Mas aqui, talvez se ele fosse renovar agora, é muito provável que o médico reduz o prazo de validade, se é que vai liberar ele para renovar, né? Ainda tem esse detalhe. E aí, a título de informação, na hipótese de você ter um prazo menor de validade, ou rebaixamento de categoria de habilitação, até mesmo impedimento de se renovar por algum motivo, tem uma norma sobre o tema, viu? Que é essa aqui, ó. É a resolução número 927 de 2022 do CONTRAN. Nessa norma aqui, ó, existem as regras em relação a essa questão de exames e até mesmo o procedimento para uma eventual contestação a partir de um resultado que não seja favorável ao condutor. Como, por exemplo, o cara tem 35 anos de idade e pegou 5 anos de habilitação, 5 anos de validade. Por quê? Se tiver alguma justificativa médica, ela pode ser contestada. E aí a resolução 927 ela estabelece esse procedimento para contestação, que é trazer um laudo e tal, enfim, tem lá todo o procedimento. Então fica a título de informação. Como a gente está questionando aqui, o questionamento aqui é sobre idade inferior a 50 anos, então a resposta correta vai ser a letra E, não é? Até 10 anos de validade para esse condutor, não é? E aí vamos lá para mais uma questão, tá certo? Essa questão aqui é a seguinte, ó. Começa daqui, ó. E essa é bem recente, viu? Bem recente, ó, sobre validade de veículo de autoescola, ó. As idades máximas dos veículos, destinados à formação de condutores, nas categorias de habilitação do que trata o artigo 143, não computado o ano de fabricação, serão, exceto, muito cuidado com esse exceto, tá certo? Muito cuidado com esse exceto. Por quê? Cai na questão, você já sabe, tem sempre uma casquinha de banana, tem sempre uma pegadinha, então muito cuidado com isso aí. Vejam, nós tivemos uma lei recente, que é essa lei aqui, ó, 14.921, ela é de 2020, deixa eu me colocar aqui, pronto, ela é de 2024, e aí essa lei, né, ela acaba alterando não, na realidade ela acaba por definir o prazo máximo de fabricação de um veículo para que ele possa ser utilizado no processo de formação de condutores. Até então nós não tínhamos isso no texto da lei, isso só constava em resolução do CONTRAN. E aí, buscando uma segurança jurídica e até prazos maiores, tivemos essa mudança na legislação, o pessoal de autoescola certamente se envolveu nisso aí, enfim, foi benéfico, né, para a autoescola, e aí passamos a ter um prazo de validade para o veículo de CFC. A base legal disso aqui é o artigo 154, que trata exatamente de veículo de autoescola. Lá em seu parágrafo 2º, que foi incluído exatamente por essa lei, nós temos as idades máximas. 8 anos para a categoria A, beleza. 20 anos para as categorias D e E, beleza. 10 anos para a categoria C, 12 anos para a categoria B, beleza. A resposta correta é a letra C. Por quê? Porque ele está pedindo aqui, ó, o exceto. Porque categoria C está nesse rol aqui de cima, ó. Então os veículos de categoria C, D e E são 20 anos, ó. Categoria A até 8 anos.
Categoria B, até 12. E categoria C, D ou E, até 20 anos de validade. Não computado o ano de fabricação, ainda tem esse detalhe, né? Então, tá aí, o exceto vai ser essa letra C. Isso aí tá errado, beleza? Questão seguinte, mas no vídeo seguinte.